Salmo 89, verso 15. Existe uma palavra na Bíblia que nós não usamos muito no nosso vocabulário dia a dia, que é a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, venturoso, abençoado. Mas o Salmo 89, verso 15 diz: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Vamos ler juntos? Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na tua presença. Só as mulheres lendo. Ei, mas as mulheres lendo com uma vozinha tão triste. Vamos falar os homens? Vamos falar homens, vamos ler realmente dizendo: homem, levante a mão como um vencedor. Vamos falar? Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Todos juntos? Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Bem-aventurado, feliz, feliz o povo que conhece os vivas de júbilo. Sabe o que são vivas de júbilo? É quando você vibra com a vitória. Ou seja, hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, anunciando a morte de Jesus, mas 3 dias depois da morte dele, ele sai ressurreto. Os anjos aplaudem, e nós também vamos aplaudir aquele que morreu, mas aquele que está vivo, aquele que é digno de toda glória, toda honra. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Aplauda-o, ele é digno. Aleluia, aleluia. Cantaremos o teu amor para sempre, Jesus. Tua igreja, por onde for, vai cantando, vai dançando e celebrando esse amor. Aleluia. Sim, Deus. Vamos celebrar com alegria. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Oh, vamos cantar o teu amor para sempre, Senhor. Declara, igreja. Cantarei teu amor para sempre. Nessa manhã para celebrar esse amor. Dos montes correm para o mar, meus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Declare
para sempre, Jesus. Onde estão os vivos de júbilo? Oh! Aqueles que foram alcançados pelo amor do Senhor. Queria que você tomasse sua Bíblia nesse instante e que você pudesse levantá-la bem alto. Nós queremos ler a palavra de Deus. Queremos ler as Escrituras agora. Queremos manifestar a glória do nome do Senhor. Levante bem alta a sua Bíblia, mais que você puder. Você possa dizer, vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, Senhor, vamos celebrar a ceia. Mas que nesta manhã, ó Deus, o nosso coração seja renovado pelo Senhor. Que possamos não nos alimentar apenas do pão físico ou do vinho simplesmente, mas que o nosso coração possa realmente comer do Senhor e tomar, ó Pai, realmente a graça do Teu sangue. Senhor, que nesta manhã cada coração que está aqui seja restaurado, seja renovado pelo Senhor. Conceda ao pregador a sabedoria, conceda-lhe graça, unção, para que sejamos edificados, consolados, exortados pela Tua palavra bendita, que ela possa produzir vida, salvação, não apenas para aqueles que estão dentro deste santuário, mas para aqueles também que nos assistem agora, pela internet, pela televisão, nos lugares mais longínquos da terra, em nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, diga para o seu irmão, meu irmão, Deus vai falar comigo agora. Por isso, meu irmão, não me distraia, porque eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Vamos assentar. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo de Gênesis, a palavra do Senhor, de uma forma tão clara, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muitos estudiosos da palavra dizem que entre o verso 1 e o verso 2 houve um espaço de tempo que não está determinado, e nem podemos afiançar realmente que foi assim, ainda que há vislumbres nas Escrituras que dizem que Deus não criou a terra vazia. Mas a tradução literal seria assim: a terra, porém, veio a ser sem forma e vazia. Ou seja, entre o verso 1 e o verso 2, houve um espaço. Esse espaço não toca os homens porque Deus não tinha criado o homem ainda. Mas diz a Escritura: a terra, porém, estava sem forma e vazia, ou veio a ser sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É um exemplo também da nossa vida, de cada ser humano. Ou seja, vivíamos assim, sem forma, vazia, as trevas nos envolviam, mas o Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus atuando, movendo.
Mas o verso 3 diz assim: disse Deus, disse Deus, disse Deus. Mas a palavra do Senhor, ela não está presa ao espaço, ao tempo. A palavra do Senhor é uma palavra eterna. A palavra do Senhor é aquela que chama, aquela que bate, aquela que marca. E é tão interessante que nessa manhã, ao celebrarmos a ceia do Senhor, há um momento que Jesus traz a última frase, sua última palavra, antes de render o Espírito. Abra comigo em João, capítulo 19, o versículo 28 até o versículo 30. João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículos 28 até o versículo 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A Bíblia começa: disse Deus. A vida do Senhor Jesus termina com uma expressão, dizendo: está consumado. Está consumado. Pronto. Está consumado o quê? Essa expressão significa também: está pago, está cumprido. Nada mais teria que ser feito, nada, absolutamente nada. Não precisaria ter qualquer conserto ou qualquer acréscimo. Quando ele disse está consumado, estava consumado. Consumado o quê? Primeira coisa que quando ele disse está consumado, é o cumprimento de todas as passagens, todas as profecias a respeito da obra que ele veio fazer. Todo o Velho Testamento está repleto como uma preparação para a vinda do Senhor, para a obra da redenção. Tudo. O cumprimento de todas as passagens sobre o sofrimento de Jesus. É o número 1. Todas elas. Tudo foi cumprido, literalmente. Quando você lê o Salmo 22, o Salmo 22 é todo ele uma profecia a respeito do Messias. Este Salmo foi escrito há tantos anos antes da morte do Senhor. Ou seja, quando ele disse está consumado, está cumprido, estava cumprido o quê? Todas as profecias a respeito da vinda, do ministério dele, da morte dele, tinha se cumprido. A palavra diz, o Salmo 22, é como se você estivesse, o salmista estivesse contemplando todos os detalhes da crucificação do Senhor, tudo aquilo que aconteceu ali. O Salmo 22 começa dizendo as próprias palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, e Ele vai derramando a sua alma aqui. Quando você lê, por exemplo, a partir do verso 14 até o versículo 18, é um retrato daqueles momentos ali. Salmo 22, 14 a 18 diz: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos?
Eles me estão olhando, encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Anos, séculos, antes da morte do Senhor, quando Ele disse, está consumado, todas as profecias, todas elas foram cumpridas. Quando você lê Isaías 53, Isaías 53 descreve a realidade da morte do Senhor 700 anos antes. 700 anos antes da crucificação do Senhor. 700 anos são 700 meses ou 700 dias. 7 séculos antes, Isaías escreveu 53, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 700 anos antes, são centenas de profecias que falavam da vinda do Messias, da obra do Messias e da morte dele. Quando ali na cruz, antes dele entregar o Espírito, quando ele disse está consumado, em outras palavras, ele estava dizendo, todas as profecias, todas elas, todas as passagens do Velho Testamento, mostrando o retrato do sofrimento do Senhor, todas elas foram cumpridas. As profecias foram, mas quando ele disse, está consumado, está cumprido, a derrota de Satanás, a morte de Jesus, diz lá no jardim do Éden, Deus havia falado, olha, a semente da mulher, aliás, a serpente vai ferir, mas ele vai esmagar a cabeça
da serpente. Faz assim. Ele vai esmagar. Sabe, Satanás é essa serpente. Ponto 2 diz exatamente sobre a derrota de Satanás. Quando Jesus diz, está consumado. Está consumado o quê? A derrota de Satanás. João capítulo 12, verso 31 e 32. João capítulo 12, os versículos 31 e 32, Jesus disse, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sabe, o julgamento de Satanás, a expulsão do poder, algo que você precisa entender. Hoje, ele já foi derrotado. Quando Jesus disse, está consumado, ele disse, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora, fale comigo, e agora, outra vez, e agora, o seu príncipe será expulso. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, você tem que ser muito ignorante para permitir que Satanás te derrote, porque Jesus já o derrotou. A palavra diz que Satanás é como um leão, mas é como um leão que ruge. O leão que ruge é aquele leão velho, é o leão desdentado, é aquele leão que apenas quer intimidar pelo tamanho dele, pela fúria dele. Mas quando você entende isso, quando Jesus disse, está consumado, ou seja, você não é chamado para vencer o diabo, o seu chamado é para quê? Resistir ao diabo. A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Mas ele pode estar aí rondando você, resista-o. Quando Jesus disse, está consumado, estava consumado o quê? A vitória plena, absoluta do Senhor. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Colossenses capítulo 2. Eu queria pedir que colocassem os textos todos de uma vez, ajude aí, Guilherme. Colossenses capítulo 2, versos de número 14 até o 17. Colossenses capítulo 2. A palavra do Senhor começa dizendo a partir do verso 14. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando, fale comigo, despojando, outra vez, despojando, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, aonde? Na cruz. Verso 16, ninguém, pois, vos julgue, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha como está escrito em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus, capítulo 2, versos de número 14 e 15. Nessa manhã, quando você participar da mesa do Senhor, quando você comer do pão e beber do cálice, deixe não apenas os seus ouvidos guardarem essa palavra, mas deixe o seu coração ser realmente envolvido por ela, porque quando Jesus disse está consumado, estava consumado o quê? A derrota de Satanás. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 2, 14 e 15 dizem: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou,
para que, por sua morte, enfraquecesse aquele que tem o poder da morte. Hã? Ele enfraqueceu o poder de Satanás? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Vamos falar bem alto? Destruísse. Vamos falar? Destruísse. Outra vez? Destruísse. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E olha o verso 15: e livrasse todos, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Foi isso que ele fez. Sabe, ali na cruz está implícito tudo aquilo que ele conquistou. Quantas vezes pessoas vivem uma vida tão cheia de derrotas? A Escritura diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. À medida que você toma o conhecimento de quem você é, a sua identidade e aquilo que Jesus realizou por você na cruz, quando você ouve as palavras do Senhor dizendo: está consumado, está pago, a vitória é plena. Com a morte de Jesus, quando ele diz está consumado, ele fez algo. Ele quebrou a divisão que existia entre judeus e gentios. Antes, o povo de Deus era chamado, são os judeus. Mas com a morte de Jesus, essa barreira de separação destruiu, acabou. Hoje nós somos um povo. Hoje a família de Deus é formada por aqueles que têm o Senhor como Senhor e Salvador. Verdade que Deus tem um projeto para a nação de Israel, mas nós somos um. Quando um judeu se converte, quando ele vem, reconhece em Jesus o Messias, ele passa a ser o quê? Nosso irmão. Quando você lê o que está escrito em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versos 14 até o 18. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, 14 a 18. Diz assim a palavra: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Hoje, o povo de Deus é a igreja. A igreja. Esse novo ser que existe é a igreja. A palavra diz: Cristo amou a igreja. Não pense você que a igreja seja instituição humana, natural. Para nós vivermos como igreja hoje, para termos esse espaço aqui, temos que estar registrado na prefeitura, tem 1000 coisas assim para existir legalmente. Mas a igreja do Senhor não é essa instituição humana. A igreja do Senhor, ela é formada por todos aqueles que tomaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você faz parte da igreja. Você faz parte da igreja. Faz parte. Eu já celebrei um número, não sei quantos casamentos na vida. Mas todas as vezes que eu vejo a noiva entrando, eu me emociono tanto. Ela vem tão majestosa. Agora imagine se de repente as pessoas começassem a jogar sujeira nela, jogando fezes nela, e o noivo aguardando. A igreja hoje, quantas vezes tem sido tão vilipendiada?
Muitas vezes até as próprias pessoas não conseguem perceber o significado pleno de ser igreja. Eu sou igreja, sou igreja. Sou parte de um corpo. Sabe, ali na cruz, quando Jesus disse, está consumado. Ou seja, nós que não éramos povo, passamos a ser. Nós que não éramos, passamos a ser. A divisão terminou. A barreira toda foi quebrada. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Está consumado o quê? Aqui todos os níveis, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando você lê Gálatas 3, o verso de número 28, Gálatas 3, o verso 28, hoje você não pode ver ninguém simplesmente assim, pela sua raça, porque nós somos hoje uma nova raça. Por isso está escrito, Gálatas 3, 28, dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Quando Jesus disse, está consumado. Está consumado o quê? Todas essas barreiras de separação, seja social, intelectual, econômica, tudo se desfez. Ele olha para você, olha para mim. Somos a igreja. E quando você bebe do cálice, come do pão, você proclama toda esta realidade. Em quarto lugar, quando ele disse, está consumado. Estava consumado o quê? O caminho para o acesso pessoal a Deus. Ou seja, quando ele diz está consumado, é como se fosse a construção de uma ponte. Uma ponte construída até pela metade não serve. A ponte que está faltando apenas 2 metros para chegar do outro lado não serve. Mas ela chegou do outro lado. Ou seja, Jesus, alguns querem falar assim, chamam o Papa de sumo pontífice. A palavra pontífice, pastor Ronaldo, significa o quê? Fazedor de ponte. A palavra pontífice significa fazedor de ponte. Fazedor de ponte. O que é religião? A religião, a própria palavra etimologicamente, religare. A religião é o esforço do homem para ligar-se a Deus. A religião busca exatamente fazer essa ponte. O homem, todo homem, tem dentro dele esse vazio na sua alma. Ele quer Deus, ele quer chegar a Deus, ele quer saber de onde ele veio, para que ele veio, para onde ele vai. Essas indagações que fluem do coração do homem. E o homem busca o que? Ele mesmo, ir a Deus. Fazer a ponte para ir a Deus. Mas isso redunda em nada. Não foi o homem que foi a Deus, foi Deus que veio até nós. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo exatamente isso, a ponte foi completada. Ou seja, o caminho, todo ele. Efésios capítulo 2, abra comigo. Efésios capítulo 2, verso 18 e 19. Porque por ele quem? Jesus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Porque por ele ambos, tanto judeu como gentio, ambos temos o quê? Acesso ao Pai em um Espírito.
quando Jesus disse: está consumado. Está consumado. A ponte foi completa. Ali na cruz, quando ele disse: está consumado, não ficou faltando um pouquinho para nós fazermos. Muitas vezes nós achamos que temos que ajudar a nossa salvação, temos que ajudar a completar. Aqui a palavra diz que temos acesso. Hebreus, capítulo 10, do 19 a 38, você vai ler depois em sua casa. E você vai ver toda a descrição detalhada, como que essa ponte foi completa. Algo que nos machuca e que nos fere. Quando Jesus Cristo disse ali na cruz, em quinto lugar, está consumado, sabe o que ele terminou? Foi o cancelamento do reinado da morte. Ou seja, olha para o seu irmão e diga: meu irmão, quero convidar você para ir no meu sepultamento. Não sei quando vai ser. Ou eu vou ser arrebatado, ou te convido para daqui não sei quando, um dia. A morte reinava. A morte reinava. A morte reinava. Mas quando você lê em Romanos capítulo 5, olha que coisa linda. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Romanos 5, verso 12. Diga: meu irmão, não precisa ter medo não, porque a morte não reina mais na minha vida. Olha como está escrito. Romanos 5, versículo de número 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça. Olhe para mim. Jesus morreu uma só vez. A ceia do Senhor não é a repetição da morte de Jesus. Diz a palavra que Jesus morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Quando celebramos a ceia, para nós lembrarmos dessas realidades. Mas a morte do Senhor aconteceu uma única vez. Uma única vez. A morte do Senhor não se repete. O ato histórico foi uma vez. Você pode lembrar da morte dele. Por isso está escrito, olha o verso 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida.
Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Olha no capítulo 6 de Romanos, o verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Olha seu irmão e diga: meu irmão, eu não vou morrer. Eu vou passar desta vida para a vida. Esta realidade está consumado. Esse reinado. Eu tenho a vida eterna. Quando é a vida eterna? Quando ele disse está consumado, é tão glorioso. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Ali quando Jesus diz está consumado, olha que coisa linda. Hebreus capítulo 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para quê? Por sua morte, preste atenção, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando ele disse, está consumado. Está consumado. É tão interessante que a primeira coisa que acontece quando uma pessoa converte, é tudo simultâneo. Mas se nós pudéssemos assim qualificar, uma das coisas que desaparece é o medo da morte. É o medo da morte. Quando um dos queridos parte, nós choramos, temos a dor da saudade, as lágrimas. O meu netinho, o Benjamin, lá em casa ele tem dois bichinhos. São duas lagartixas. Uma chama Roberta, outra chama Antônia. Quando ele vai lá em casa à noite, o vovô leva ele lá na varanda. Tem duas arandelas. Mas à noite, a Roberta fica em uma e a Antônia fica na outra. Nesses dias, a Roberta, não sei como, perdeu o rabo. Está lá desrabada. Me lembro quando eu era pequeno, eu gostava de cortar o rabinho da lagartixa. E o rabinho fica pulando. Já viram como é que fica? Quem já viu? Lembra? Fica pulando, fica pulando. Mas não tem mais vida. Não tem mais vida. É uma questão só de tempo, só questão de minutos. Vai parar de ficar pulando. Já morreu. Sabe, esse reinado da morte, você vê essas consequências ainda. Está pulando ainda, mas não existe mais. Não existe mais. Porque Deus não está ligado a nós através desse relógio. No kairós do Senhor, quando Jesus disse está consumado.
estava realmente a vitória plena, absoluta, gloriosa. Foi isso que ele fez. Quando ele disse está consumado, ponto 6, é o cancelamento do poder do pecado. O que te leva, meu irmão, a viver uma vida miserável é exatamente uma coisa chamada o pecado. Quando você lê Romanos capítulo 6, quando você lê todo esse texto de Romanos capítulo 6, é um texto que você precisa entender. A palavra diz que o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Quando Jesus disse está consumado, Ele estava exatamente proclamando essa vitória absoluta para você viver uma vida santa, íntegra, bonita. Olha o que está escrito. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, abra sua Bíblia agora. Romanos 6, leia, preste atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Verso 7. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Só um minutinho. Imagine se o irmão que está ao seu lado devesse para você, ele não tivesse parente nenhum, e estivesse devendo para você R$1 milhão. Só que ele morreu, como é que você vai receber? Não tem jeito mais. Sabe quando você veio para Jesus, no mundo espiritual, você vê se você estiver devendo R$1 milhão para outra pessoa, você tem que pagar. Mas para Deus, toda a sua dívida foi paga. Por isso, porquanto quem morreu está justificado o pecado. Olha o verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você pode aplaudir o Senhor? Ali na cruz, quando Ele disse está consumado, é o cancelamento do poder do pecado, meu irmão. Hoje você peca porque você escolheu pecar. Você peca, pecado é uma escolha. É uma escolha. Pecado é uma escolha. Não tem esse negócio de falar assim, eu caí em pecado. Fulano caiu em pecado. Caiu não, ele escolheu pecar. Quando você lê que ali na cruz, Jesus, Ele proclamou dizendo, está consumado. O último versículo lido diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio. O domínio é você ser escravo. Ele não tem domínio.
não tem domínio, não tem domínio. Não tem domínio, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 até o 58. E quando esse corpo corruptível, esse corpo vai ficando velho, esse corpo que pode adoecer, esse corpo que vai. Verso 54 diz: e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, fale comigo, graças a Deus, outra vez, graças a Deus, mas fale do fundo do coração, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha aí para o seu irmão e diga: meu irmão, graças a Deus, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, meu irmão, você tem que ser firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Isaías 53 diz que o Senhor haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. É você vivendo isso. É você caminhando dessa maneira. Você é o fruto do trabalho dele. E o fruto dele não é para você produzir frutos podres. Não é para você produzir frutos raquíticos. Não é para você produzir frutos que não são. Quando Jesus diz está consumado, não deixou absolutamente nada mais para nós fazermos. Nós temos apenas que nos apropriar. Mas eu preciso, portanto, meus amados irmãos, ele diz: sede firme, sede firme, 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 firme. Se você é casado, só olha para uma mulher na vida que é a sua mulher. Fica firme nesse propósito. Você pode viajar para onde for, mas é firme no seu pacto, no seu compromisso. Sua integridade é falar só a verdade, a pureza. Há muitos anos atrás a gente conhecia os crentes. Era tão bonito quando alguém era apresentado assim, que é uma pessoa firme na fé. Sabe, hoje você tem que ser firme, firme. Ele está dizendo que seja firme, inabalável. Em outras palavras, que as coisas podem cair 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você está ali inabalável. Uma coisa que eu não me alimento, eu procuro não me alimentar de carniça. Eu não tenho prazer nenhum, as pessoas nem contam para mim. Escândalo de pastor, de apóstolo, que vai para motel, que faz isso, faz aquilo. Isso é lavagem, é comida podre. Sabe, eu quero saber disso. Eu oro para que as pessoas fiquem firmes na fé, inabalável. Você pode receber notícias.
Mas quando você entende, Deus está no controle. Se você apanha aquele exame, diz: meu Pai, está tudo errado. Não são as más notícias que vão abalar você. Ali na cruz, quando Jesus disse: está consumado, você entende que a sua vida está nas mãos dEle. Nas mãos. Nada vai te abalar. Você vai seguir. Jesus nunca vai decepcionar você. Jesus nunca vai ser escândalo para você. Mas o irmão que está aí ao seu lado pode ser. Olhe para ele e diga: meu irmão, que Deus me livre. Mas eu posso ser escândalo para você. Mas eu vou ficar inabalável. Pode. Quando você vê a história de Paulo, Paulo estava firme. Paulo teve companheiro que o traiu, que o machucou. Outro lá fez tanta bobagem com ele. E numa hora que ele precisava de alguém, ele disse: todos me abandonaram. Ele disse: só o fulano de tal que ficou comigo. Mas sabe, inabalável, querido. Ou seja, caminhe. Hoje nós vivemos situações que, para ser crente, tem que entender essa realidade da morte de Jesus, quando diz: está consumado. Está consumado o cancelamento do poder do pecado. Pecado é desgraça, meu irmão. Pecado é desgraça, pecado é desgraça, pecado é desgraça. Pessoas que dizem: pastor, eu caí em adultério, mas a mulher era muito feia, achando que isso atenua o pecado dele. Pecado é pecado. Sabe, é esse povo que Deus quer você, querido, vivendo essa realidade, firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Eu conheço vocês, mas me alegra tanto o coração quando eu vejo nossos diáconos aqui. Esses irmãos, alguns chegam aqui quase de madrugada. Eles que picam esses pãezinhos, enchem cálice por cálice, ficam o dia inteiro. Sabe, é tão bonito viver. É melhor fazer isso do que estar no melhor CTI de Belo Horizonte, com todos os equipamentos. Sempre abundante, querido, sempre abundante, sempre abundante. Ou seja, seja cheio da vida, essa alegria do Senhor, essa caminhada com Ele. É isso que Ele nos ensina, é isso que Ele quer. E a palavra diz: sempre abundando, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, o que está me esperando tem um valor tão grande, é uma coroa tão linda, nem sei, eu vou ter coragem de usá-la, mas é Ele que vai pôr na minha cabeça. Ele tem direito para isso. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando Jesus disse: está consumado, ponto 7, era demonstração de obediência e amor até a morte. Quando você olha Jesus indo à cruz, quando Ele diz: está consumado, eu fui obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, o versículo de número 8 está escrito assim: antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não significa que Ele foi obediente até a morte. Entenda isso. A um ponto. Está falando a morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Eu não sei o dia que você vai experimentar a morte, mas que você seja obediente até morrer. Até morrer. Algumas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse. Algumas acham que o livro do Apocalipse é uma coisa assim. Não, não. O Apocalipse é o único livro da Bíblia que traz uma bênção para quem lê.
Tem uma bênção explícita no livro do Apocalipse, dizendo: é abençoado aquele que lê o livro do Apocalipse, capítulo 1. Lá está escrito assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, até morrer. É ser fiel todo dia, todo minuto, todo segundo. Sabe, Jesus, quando ele diz está consumado, em obediência e amor, ele foi até a morte de cruz. Hebreus capítulo 5, verso 8 a 10. Hebreus capítulo 5, verso 8 a 10. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 1 Pedro, capítulo 2. Eu quero que você leia esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez, Ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. A questão da obediência, a nossa fé marcada pela obediência. Capítulo 4 de 1 Pedro, o versículo de número 11. Pedro 4. Não é o 11, é o primeiro. 1 Pedro 4, 1 diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Quando ele disse, está consumado, era a perfeição do próprio Senhor. O que significa? Deixa eu explicar. Vamos voltar para Hebreus capítulo 2, o verso 10. Hebreus 2, 10 diz: cada dia você está sendo aperfeiçoado. Ele não terminou a obra dele na minha vida. Eu estou num processo, em construção. Por isso está escrito, Hebreus 2:10, porque convinha que aquele, por cuja causa, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. No capítulo 5 de Hebreus, verso 8, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9, tendo sido aperfeiçoado. Coloque-se em pé nesse instante, tome a sua Bíblia. Quando Jesus, ali na cruz, Ele disse, está consumado. Está consumado. Estava consumado a perfeição. Ou seja, toda a obra da salvação estava pronta. Mas quando Ele disse, está consumado, era a salvação de todos os pecados. Todos eles, não alguns. É o ponto 9. Em Mateus 26, o verso de número 28. Mateus 26, o verso de número 28. A palavra do Senhor diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos,
para a remissão de pecados. Nesse instante, os pastores vão passar para os diáconos os elementos da ceia. A salvação não é de alguns pecados, mas de todos os pecados. Quando ele diz está consumado, a remissão de todos os pecados. Como em Efésios capítulo 1, o verso de número 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Com a morte dele, ali na cruz. Ponto 10, foi a criação da paz entre Deus e os homens. Ali na cruz, Jesus criou a paz entre Deus e os homens. A pena de morte foi paga, número 11, totalmente. Quem tinha que estar ali na cruz seria eu, seria você. Ponto 12, aconteceu o cancelamento da reivindicação de Satanás sobre os homens. O livramento deles da dominação do pecado e de Satanás. Quando ele diz está consumado, era a satisfação completa da justiça de Deus. 14, era a cura física para todos. Quando você vê toda a caminhada de Jesus, todos os enfermos, ele ia curando. Quando ele diz está consumado, era uma forma de dotar de poder, de ungir completamente com o Espírito Santo todos os seus filhos. E quando ele disse está consumado, foi para pagar a antiga aliança e fazer uma nova aliança. Quando você hoje comer do pão, beber do cálice, entenda, viva essa nova realidade. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Vamos repetir esses 16 itens que a Bíblia mostra. Começando desde o primeiro. Está consumado. Está consumado. Está consumado. O que está consumado? Vamos ler juntos, número 1. Vamos falar? O cumprimento de todas as profecias sobre o sofrimento de Cristo. 2, a derrota de Satanás. 3, a quebra da divisão entre os judeus e os gentios. 4, o caminho para o acesso pessoal a Deus. 5, o cancelamento do reinado da morte. 6, o cancelamento do poder do pecado. 7, a demonstração de obediência e amor até a morte. 8, a perfeição de Cristo. 9, a salvação de todos os pecados. 10, a criação da paz entre Deus e os homens. 11, a pena de morte paga por todos. 12, o cancelamento da reivindicação de Satanás sobre os homens e o livramento deles da dominação do pecado e de Satanás. 13, satisfação da completa justiça de Deus. 14, cura física para todos. 15, uma forma de dotar de poder e ungir completamente com o Espírito Santo. 16, apagar a antiga aliança e selar a nova. Levante a mão do seu irmão. Deixe seu coração agora. Volte ao Calvário. As últimas palavras do Senhor foram estas: está consumado. Tetelestai, está pago, está cumprido, está pago. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado
Ele está. Estás presente a me cercar com sua graça, o seu amor em todo o tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Diga, tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Ele nos firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, Ele venceu. Aleluia. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante de ti, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Declare: o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. Cada promessa, cada palavra. Oh, o caminho abriu, tudo consumado está. Ouça. E quando tudo se acabar, oh, estarei seguro. Diga, pois sei, me amas. Pois sei, me amas.
Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, e a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Até o vinagre, até o fel, até o azedume da sua vida, tudo isso ele sorveu. Não existe nada que toca a sua história que não toca Jesus. Nada. Ao ponto dele dizer: Pai, aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto aquele que já estava perdido. Quando você participa da mesa, você está proclamando essa verdade, que você pode viver de uma forma plena, que aquilo que ele conquistou na cruz, tudo é direito nosso. Quando ele diz está consumado, ele não deixou nada para você construir ainda. Tem pessoas loucas que pregam por aí dizendo que você tem que construir a ponte para chegar a Deus. Ele completou tudo, querido. Você não é abençoado porque você que construiu o pedaço que faltava. Isso é religião, é obra humana, é heresia, não tem nada disso. Quando ele diz está consumado, ele nos dá o direito, como diz a palavra, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode viver aqui na terra vitoriosamente. Não, essa vitória é fictícia, ilusão, miragem. Não simplesmente com os valores humanos, mas vivendo a vida de Deus. Ah, se você soubesse, querido, tudo que o Pai tem planejado para a sua vida, depende de você apenas aceitar aquilo que Ele já conquistou. É pela graça. Graça é aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é o que eu preciso, mas eu não mereço. A salvação vem pela graça. Quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não tomou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele, andou com Ele, tinha até prazer em louvar, cantar. Quem sabe você já foi até um levita, tocava instrumentos, e hoje pendurou a harpa, sua vida parou no tempo. Hoje é um dia da sua volta. Coloque suas duas mãos sobre seu coração por um momento. Feche os seus olhos. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que ali na cruz a minha salvação foi totalmente conquistada. A ponte foi feita e nesta hora eu quero atravessar para o outro lado. Quero deixar o império das trevas e do outro lado desfrutar do reino que é o Senhor. Por isso, nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido, ó Jesus, entra na minha vida. Agora, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E Jesus, tu me conheces, eu andei contigo, mas eu te deixei, me afastei de ti, mas agora eu volto, buscando a reconciliação, com a confiança
que o Senhor me perdoa e me aceita como filho. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração, você não vai repeti-la. Mas eu quero orar sozinho por você. Por você que pela primeira vez orou comigo dizendo: Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado, afastado e volta aos caminhos dele. Para que eu ore, eu vou pedir que você aí no seu lugar, sem constrangimento algum. Nós somos uma família, amamos você de coração. Você que hoje entrega a sua vida, ou você que volta para ele, levante uma das suas mãos bem alto. Eu quero ver a sua mão levantada. Estou vendo essas mãos erguidas. Sabe, não abaixe a sua mão, fica a sua mão levantada. Eu quero ver a sua mão levantada. Mas quem quer ver mais a sua mão é o próprio Deus, é apenas um sinal. Levante a sua mão, você que volta aos caminhos dele hoje, você que se reconcilia com ele, você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Isso, levante a sua mão. Amém. Agora eu vou fazer algo, pode abaixar a sua mão. Todos vocês que levantaram as mãos, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui. Por isso eu vou pedir que vocês se assentem para facilitar a saída das pessoas. Venha aqui à frente. Você que hoje levantou a sua mão, ou você que não levantou a sua mão, mas que hoje você entrega a sua vida a Jesus, deixe o seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para você. Todo silêncio agora. Todo silêncio, todo o povo de Deus orando, 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 orando. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com Ele. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, sentada ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você já tem a certeza da salvação? Você tem a certeza do seu nome escrito no livro da vida? Como está a sua vida com Deus? Você já está salvo? Você tem certeza do perdão do Pai à sua vida? Como está você? Essa é a hora de Deus para a sua vida. As pessoas ajudem quem está vindo. Pode deixar o seu lugar e vem. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui do terra. Venha, venha, venha. Jesus, vamos falar o nome dele? Jesus, 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 Jesus.